Olá, seja bem-vindo ao melhor cursinho preparatório do Brasil. É o cursinho do SCAC, eu sou o professor Gleison Versosa e vamos começar a aula agradecendo a toda a equipe envolvida aqui no projeto, especialmente ao Cabo Tel. Hoje teremos uma aula de português que vai te trazer um tanto de conteúdo que estava lá adormecido na sua memória e que vão ser importantes para que você consiga escrever direito, achar erros nos textos, porque sempre te pedem isso na prova de português, além, é claro, de dar uma iluminação geral em coisas que você aprendeu lá na terceira série do ensino médio, quando você nem lembra direito, mas teve conceitos lá que você deixou passar batido e eu vou refazer para você aqui. E dessa vez você vai aprender, porque eu vou te mostrar de uma maneira simples, clara e eficiente. Se você estiver assistindo esse vídeo em outras plataformas, aí nas nossas plataformas próprias, etc., pedimos encarecidamente que você clique no link e assista essa aula no YouTube. Também vá lá, dá aquela inscrição lá, dá aquele comentário, like, etc. Porque, além das nossas plataformas normais, nós também estamos querendo crescer no YouTube. Então dá essa força pra gente aí, galera. Vai lá no YouTube e faz todo aquele processo lá que você já conhece. Beleza, então hoje, meu povo e minha pova, é o seguinte. Vou mostrar pra vocês hoje um tema que aparentemente assim pode causar uma certa confusão, que é o tema relacionado à colocação pronominal. O nome já assusta um pouco, porque quando fala esses termos gramaticais as pessoas costumam fugir para as colinas. Eu não quero que você fuja para as colinas, eu quero que você fique com a gente, porque eu vou te explicar passo a passo como é que a coisa funciona. Então a primeira coisa que eu quero que você puxe aí pela memória é o que a gente fala, o que é o tal do pronome, tá? Algumas vezes, galera, não sempre, mas algumas vezes, a própria palavra já te dá alguma indicação do que a palavra significa. Ó, nós temos um nome nessa palavra pronome. Então, a favor do nome, nós temos um pró e um nome. Obviamente, isso daqui pode te dar um indício, pode te dar uma pista do que significa um pronome. Pronomes são aquelas palavrinhas que têm como função substituir o nome. Por exemplo, se você diz eu, isso é um pronome, porque ele está substituindo o seu nome. Os pronomes são, então, bastante úteis, bastante importantes para que você possa trocar ali, senão todo mundo ia ter que falar o nome de todo mundo e isso ia ser virtualmente impossível, tá? Então, como primeira etapa, a gente tem que lembrar que o pronome são aquelas palavrinhas mágicas que substituem o nome. Então, pronome substitui o nome, ok? E esses pronomes, meu povo e minha pova, eles podem ser de diversas formas, de diversas categorias. Você pode ter lá o seu pronome pessoal, ou seja, de pessoa, do caso reto, que é o que você fala diretamente, e a gente teria os primeiros pronomes lá que você aprende, talvez o primeiro pronome que você aprende, que é o eu, né? Na sequência teríamos o tu, que é a pessoa com a qual a gente fala. Teríamos a fofoca, né, que são a terceira pessoa, que é a terceira pessoa, ele e ela, que é de quem falamos, e teríamos também, muito obviamente, os respectivos plurais, tá? Claro que aqui dentro do pronome a gente tem que colocar também o você e o vocês, que eu esperei um pouco para colocar aqui pelo seguinte, porque tanto o você quanto o vocês, eles são colocados aqui na terceira, mas eles são pronomes no discurso de segunda. O que eu quero dizer com isso? Esses pronomes aqui que a gente entende como substituições do nome, do caso reto, ou seja, quando você fala diretamente, e esses aqui são os principais, porque é por isso que a gente começa o estudo da língua, e esses daqui são os nossos primeiros e principais referenciais, tá? Então nós vamos ter aqui a princípio primeiro, segundo e terceiro. Aqui nessa parte estamos falando do singular, tá? Aqui nós vamos ter primeiro, segundo e terceiro, e aqui teremos o plural, tá? Esses conceitos, galera, talvez passou muito batido para vocês durante todos esses anos aí que você estava estudando, mas eles são conceitos importantíssimos. Vou arrumar o 2 aqui, beleza. Porque são esses conceitos que vão ser capazes de fazer com que você entenda a continuação daquilo que a gente precisa aprender. Então não adianta nada eu tentar jogar para vocês já essas colocações que eu vou passar agora, se você ainda não tem um pouco de noção disso. Vai com calma, volta aqui, presta atenção em como é que funciona, que as coisas vão dar uma facilitada. Então esses primeiros pronomes aqui, que são o eu, tu, ele, nós, vós, eles vão ser divididos em dois grandes blocos, sendo o singular e sendo o plural.
Então, óbvio, aqui acho que nem precisa de eu mostrar, né? O eu, o plural vai ser o nós, e o tu, o plural vai ser o vós, faltou o acento no vós aqui. O plural do ele vai ser eles, do ela vai ser elas, e o você e o vocês eu coloquei em outra cor aqui para que você consiga entender a seguinte situação. Esses pronomes aqui, eles vão funcionar dentro de uma comunicação, né? E lembrando que eu já falei para vocês que a banca vai te cobrar uma definição de comunicação e um viés de comunicação, que é mais ou menos o seguinte. A grosso modo, para que serve uma comunicação? A grosso modo, uma comunicação serve para que você a efetive na prática. Não é uma coisa teórica que a gente fica lendo aqui. É o contrário. Você tem uma comunicação na vida real, os gramáticos eles vão lá, eles extraem essa comunicação do mundo real para fazer a teoria. Então a gente parte primeiro da prática, aí alguém vai lá, observa a prática comunicativa, como é que ela está acontecendo, e aí a gente vai, pá, bola a teoria aqui. Então percebam que aqui dentro nós vamos ter algo relacionado a uma conversa normal, tá? Então imagine que você tem duas pessoas falando, sendo a primeira pessoa eu, por exemplo, que é quem está falando, eu sou a primeira pessoa. Tu, que está aí do outro lado, é a segunda pessoa. Por quê? A primeira pessoa é sempre a mais importante dentro do discurso, porque é ela que vai iniciar o processo comunicativo, por isso que a gente chama de primeira. Quando você começa a falar, quando você toma a iniciativa da fala, você é a primeira pessoa, você é a mais importante, você está começando o ato comunicativo. Aí você se direciona para o outro, então aí você é a segunda pessoa, você seria o tu. Perceba que eu estou falando você também, tá? Só que você é terceira, professor. Vou explicar por quê, tá? Calma. E a terceira pessoa do discurso, então, meu povo, ela vai ser uma pessoa que ela está fora, que ela é alheia, entendeu? A terceira pessoa é o assunto, é de quem a gente está falando. Então, primeira, segunda e terceira pessoa, ó. A terceira pessoa é eu e ela, ele e ela, quer dizer, seria o tema. Vamos imaginar que essas duas pessoas aqui estão tricotando, estão fofocando, e essas pessoas que estão fofocando, elas estão fofocando de alguém. Esse alguém é uma terceira pessoa. Pegou a visão? Então percebam o seguinte, primeira, segunda, terceira, tá? E por que o você, então, voltando aqui, eu coloquei ele em vermelho? Pelo seguinte, o você, dentro desse discurso aqui, ele vai ser encaixado na segunda pessoa, porque essa pessoinha aqui, ela pode falar você direcionando-se a essa. Então percebam que ela é uma segunda pessoa no discurso. Mas no momento que você vai conjugar, o você, ele se conjuga como a terceira pessoa, seja no singular, seja no plural. Você vai dizer ele é, ela é e você é. Então, o você, ele é um caso sui generis, ele é um caso diferenciado. Por quê? Porque ele é segunda pessoa dentro do âmbito do discurso, ou seja, da fala efetiva, mas na hora que você vai conjugá-lo, a conjugação dele não deve ser encaixada junto com a conjugação da segunda pessoa. Então, em termos de conjugação, ele vai ser encaixado junto com a terceira pessoa, ok? Então, percebam que o você é terceira pessoa gramatical, mas ele é segunda pessoa no discurso, ok? Então, isso aí pode causar uma certa confusão, você tem que ficar esperto que pode ser que você caia nessa armadilha. Muito bem. Então vejam bem, galera, eu estou falando para vocês então com relação a esses pronomes aqui, que são os primordiais, que são os principais, e essa parte vai ser conectada do próclise, mesóclise e ênclise, nós vamos ter que vê-la conectado a esses outros pronomezinhos aqui. Como vocês são pessoas inteligentes, já devem ter percebido, por exemplo, que o mi ele está relacionado ao eu, que o ti ele está relacionado ao tu, que o si está relacionado ao ele, que o lhe está relacionado ao ele, que o nós, o nus ali no caso está relacionado ao nós, o vos está relacionado ao vós e o lhes aos daqui de baixo. Percebam então que há uma certa equivalência. Essa equivalência é uma equivalência espelhada que vai acontecer da mesma forma do singular e plural aqui, ó. Singular e plural, mesma coisa. Então acaba que não é tão difícil assim de você entender, tá? Esses pronomes aqui, senhores, senhoras e senhores, nós chamamos eles de pronomes átonos. O que são pronomes átonos, professor? Temos dois tipos de sons quando se trata de língua. Nós temos os sons que são sons
tônicos, ou seja, são fortes, e nós temos sons átonos, que são sons fracos. Vamos voltar mais um pouquinho então, que não custa nada, volta lá na primeira série, lá, Tia Esperança, aquela professora lá, que você gostava tanto. Ela te explicava o que era uma consoante, senhores, senhoras e senhoritos, e ela te dizia que você tem as vogais A, E, I, O, U, que são as primeiras que a gente aprende, porque elas são vogais, elas são vocálicas, elas saem da boca com uma certa facilidade. E depois a gente aprendia as consoantes, né? Você está lá cantando a musiquinha, aprendendo as consoantes. Então as consoantes, senhoras e senhoritos, como eu acabei de falar da questão do nome, o próprio nome consoante, então eu sei que não escreve assim, tá? Consoante, seria com M. Mas ele se relaciona ao com mesmo, tá? É uma consoante, ou seja, ela soa com alguma coisa. Percebam, tente aí na sua casa fazer uma letra B sem falar o E. Você vai fazer e vai morrer sufocado porque você não vai ser capaz de falar o B, que seria só essa letra, só essa consoante, sem que você coloque um E junto. Não tem como. Você precisa colocar a letra E aqui, né? Ou colocar um A, sei lá. Você precisa de colocar alguma vogal, porque caso você não coloque nenhuma vogal, essa consoante, ela não vai soar, porque ela só soa em relação a algum outro som, que vai ser o som de uma vogal. Portanto, as consoantes, elas vão soar junto com outras palavras, tá? Então, veja bem, então nós temos o conceito de vogal, que são A, E, I, O, U, as palavras normais. Nós temos a consoante, que soa junto com as vogais, até a gente chegar na sílaba, senhoras e senhoritos. A sílaba, então, se a gente pega, por exemplo, a palavra bola, nós teríamos duas sílabas, tá? Bola. Então, nós teremos a sílaba bo e a sílaba lá. O que acontece, então, ali nesse caso? Nós temos 4 letras, né? O B, o O, o L e o A, e nós temos apenas 2 sílabas, porque o B se junta ali com o O e o L se junta com o A, formando assim apenas e tão somente, milagrosamente, 2 sílabas, senhores, senhoras e senhoritos. E o que isso tudo tem a ver com isso tudo aqui? Aí que eu vou dizer a seguinte situação, do que nós chamamos de tônica e do que nós chamamos de átona. Quando você fala as palavras, senhores, senhoras e senhoritos, vocês vão perceber que, se você falar a palavra bola, você não fala com a mesma intensidade de som o bo, igual você fala o lá. Você não fala bolar, você fala bola. O bo, ele é mais forte do que o lá. O que isso significa? Que essa sílaba aqui, ela é uma sílaba tônica. E essa sílaba que é uma fraca, ela é uma átona. Então percebam que esse conceito de sílaba tônica e sílaba átona é um conceito que vai fazer com que você, dentro das palavras, perceba quando a sílaba é forte e quando a sílaba é fraca. Portanto, além da questão de você mudar o som em função das letras ou em função de como você usa seu aparelho fonador, né? Se você produzir um B ou se você produzir um K, vai sair som diferente na sua boca e você vai produzir outra palavra. Porém, além disso, também é necessário que você alterne as sílabas fortes das sílabas fracas, para que você, alterando sílabas fortes de sílabas fracas, você consiga também alterar o significado da palavra. Vou usar como exemplo 2 que já estão no quadro. Se você pegar a palavra voz e a palavra vos, vocês vão perceber que essa daqui vai ter um acento, né? Voz tem um acento e vos não tem um acento. Quando você fala, muito naturalmente, você não fala assim, vos ou vós com acento. Não, você não fala isso. Isso é apenas uma questão gráfica. O mesmo ocorre com o nós e o vós. Então perceba que vai existir aqui uma questão de tonicidade, ou seja, uma questão de força, de intensidade. Quando você diz nós,
você está falando um som de O mais forte do que quando você diz nus. Quando você diz vós, você está falando mais forte o O do que quando você diz vos. Nesse ponto, a gente tem que lembrar que não chega a ser um U, né? Não é vos com U mesmo. É um O que quase vira um U. Então essa é uma característica de quando você tem uma sílaba fraca, a letra O e a letra E, elas se transformam respectivamente dentro da fala, ou podem se transformar, né? Se você pegar, por exemplo, a palavra pode, esse E se transforma quase que em um I. Então fica pode. O O você fala bonitinho e esse daqui você não fala bonitinho. Agora, se você pegar, por exemplo, a palavra pelo, aí nesse caso você já vai ter o O fraco. Então o E você vai falar certo, P, e esse daqui você fala fraco, ele vira como se fosse um U. Por que, senhoras e senhores, eu estou dando toda essa volta? Porque quando você volta aqui, ó, esse mi você vai falar como se fosse um I, você não fala me. Claro que em algumas regiões do país pode ter alguém que fale me, mas a tonicidade desse me não vai ser um E tão forte como café, que aí é forte mesmo, entenderam? Então percebam que essa questão de você conseguir fazer essa manipulação de troca de tonicidade da palavra, ela não é totalmente escrita, porque também se fosse, a gente não ia ter praticamente ninguém alfabetizado, porque a quantidade de variações seria uma quantidade tão absurda, seria uma quantidade tão fora de qualquer possibilidade de decorar mentalmente, que nós não seríamos capazes. E venhamos e convenhamos, nem sequer é necessário, porque você consegue ler e escrever assim, de certa forma, sem precisar de saber disso. Mas, quando a gente vai começar a falar de termos um pouco mais profundos da gramática, aí você vai precisar entender esses termos, porque na hora que eu te disser pronome complemento átono, ou pronome tônico, ou sílaba tônica na acentuação, por exemplo, você não vai ser capaz de identificar do que eu estou falando, porque você não conhece esses conceitos básicos. Beleza? Então, muito bem, senhoras e senhoritos. Espero que ele tenha dado uma esclarecida. Agora eu vou mostrar para vocês, então, sobre o que nós estamos falando quando a gente vem para essa questão da próclise, da mesóclise e da ênclise. Agora nós vamos falar de outra coisa, então falei basicamente agora do pronome, mas agora nós vamos voltar um pouquinho para falar de verbo. O verbo, como a gente já estudou assim, a grosso modo, ele é a parte mais importante da palavra. E esse verbo ele costuma vir com acompanhamentos, né? Ele é o arroz com feijão, que depois vem com uma carne, vem com uma salada, etc. E esse verbo, ele vai ser acompanhado desses pronomezinhos bonitos aqui, que podem estar em uma dessas três posições. Então, veja bem, se você vier aqui colocar, por exemplo, o verbo levar. O verbo levar, né, que é um verbo comum, digamos assim, tá? Então, nós vamos ter aqui um verbo levar. E esse verbo levar, você pode levar uma pessoa, ou você pode pedir que uma pessoa te leve. Então, você poderia dizer, você vai levar-me, por exemplo, algo assim. E aí você colocaria esse me aqui, né? Colocaria esse mezinho aqui no fim, que seria um pronome equivalente ao eu, tá? Então, essa colocação pronominal que nós estamos falando aqui, ela está indicada e ela está relacionada à colocação desses pronomes dentro do verbo, tá? Observe a importância da gente saber que existem esses pronomes aqui e que existem aqueles ali. Você não pode vir aqui, você não está autorizado a vir aqui e dizer levar eu. Tem que, levar eu, tem que ser levar-me. Então, você nunca deve ter visto alguém lá escrever isso aqui, levar eu. Não é assim que a banda toca. Então tem que ser levar-me. Claro que aqui é um exemplo extremo, fica fácil, mas depois a gente vai ver uns que realmente dá dúvida, tá? Então, você vai ali, coloca o hífenzinho, coloca o me, seria uma possibilidade de colocação pronominal. Uma outra possibilidade que a gente teria seria você inverter, tá? E colocar aqui, ó, me levar. E você colocaria no início, ao invés de você colocar no fim. Teríamos também uma terceira possibilidade, que você viesse aqui e colocasse levar-me a. Sim, senhoras e senhores.
existe essa aberração linguística que eu sei que você provavelmente jamais utilizou na vida. Essa aberração linguística, senhores, senhoras e senhoritos, nós chamamos de mesóclise. Que nome lindo, né? Então percebam o seguinte, como eu acabei de falar do pronome, se você começar a observar, de certa forma, os nomes dos termos, eles costumam te dar algumas dicas, tá? Então, Mesopotâmia, meio, papapá, tem a ver com estar no meio. Então, mesóclise, pronome no meio. Próclise, ser proativo, chegar antes, fazer primeiro. É esse daqui. Ênclise, caso mais complicadinho, você pode simplesmente usar por exclusão, é quando se coloca no fim. Então, senhores, senhoras e senhoritos, a grosso modo, tá? A gente pode dizer que existem 3 possibilidades de colocação pronominal no português dentro da questão do verbo. Você tem um verbo, você vai fazê-lo ser acompanhado com alguns daqueles pronomezinhos ali. Então você tem 3 chances, 3 possibilidades, 3 locais nas quais você pode colocá-los, tá? E esses 3 locais, eles são chamados de próclise, mesóclise e ênclise, tá? Você pode colocar em qualquer um desses, só que você não pode chegar e colocar ele do jeito que você quiser. Óbvio que não, tem regra, tá? Que é isso que a gente vai estudar agora nesse exato momento, tá? Então, para início de conversa, eu quero que vocês tentem... Vamos começar do mais simples, tá? Eu quero que vocês pensem o seguinte. Naturalmente, eu tô brigando com o fio aqui. Naturalmente, o verbo, tá? Como ele vê o mundo, como ele nasceu, vamos dizer assim, ele aceita apenas no fim, tá? Então, caso não haja nenhuma circunstância, se ele nasceu assim, o pronome deverá ser colocado no fim. E aí eu entro numa regra que eu quero que você já guarde no seu coração, coloque dentro da sua cabecinha. Você jamais, em tempo nenhum, de forma nenhuma, vai começar uma frase com nenhum desses pronomes aqui. Você não pode começar. Você está lá numa redação, você está lá numa frase, eu vejo muito o aluno coloca lá. Se discute muito, o cara vai começar uma redação lá sobre o tema qualquer que seja, ele vai começar lá. Se discute, o tema de tal hoje, ó, ao si lá, ó, começou com si. Então a primeira regra que você tem que pôr dentro do seu coraçãozinho é, você não vai de forma nenhuma, nunca, começar uma frase com esses pronomezinhos aqui. Isso é uma regra de ouro. Por quê? Por quê? Da maneira que veio ao mundo, da maneira natural, esses pronomes aqui, eles têm que ser colocados após o verbo. Essa é a maneira clássica, é a maneira normal, é a maneira natural da qual a gramática preconiza. Eu sei que nessa hora vai ter um sempre que vai dizer, mas isso aí a gente nunca falou. Sim, eu entendo. Pode ser que dependendo da sua região do Brasil você fale ou não, mas via de regra as pessoas não falam assim, porque isso aqui é um uso mais comum na gramática de Portugal, né? No uso comum da língua portuguesa de Portugal, e não da língua portuguesa do Brasil. Aqui não é tão prevalente você colocar um pronome enclítico, ou seja, um pronome no fim. Então percebam o seguinte, senhores, senhoras e senhoritos. Se você está começando uma frase e a forma natural do pronome é no fim, então é claro que você não pode pôr ela no início, você concorda comigo? Então você não pode começar com se discute, frases cotidianas como me leve, são frases que não podem ser ditas. Frases como nós dizemos, se inscreva no canal, não poderia, teria que ser inscreva-se. Você já se inscreveu? Faça isso agora, ok? Então seria escreva-se e não se inscreva. Porque como você não tem nada na frente que está puxando esse pronome para antes do verbo, a forma natural dele é ir para o fim, ok? Então essa é a primeira regra que você vai lembrar. Indo na esteira dessa primeira regra, você vai pensar o seguinte, você está lá escrevendo, eu acabei de falar que você não pode começar a frase com isso. Mas vamos supor, professor, que teve uma vírgula lá no meio do caminho, tá? Estava falando lá, coloquei uma vírgula. Ixi, e agora? Agora a regra continua valendo. Você não vai poder começar porque a vírgula... Lembra que a vírgula não dá uma pausa? Então, você estava no discurso aqui, blá, 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 não sei o quê. Chegou aqui, você, bang, fez uma pausa. Se você fez uma pausa, você teve um outro começo após a pausa. Você teve um recomeço.
E como você não pode começar com aqueles pronomes lindos ali, então aqui você não pode colocar o pronome, mesmo sendo uma vírgula, ok? Claro, então se eu estou dizendo isso para vírgula, é claro, óbvio, ululante, que isso está extensivo ao ponto também, porque o ponto é uma pausa ainda maior do que a vírgula. Então se você tem lá um ponto, se você tem lá uma vírgula, se você tem lá 2 pontos, é óbvio, ululante, que você não pode começar com o pronome depois deles, porque eu acabei de falar que o pronome não pode ser colocado no início, tá? Então isso é regra de ouro. Você tá lá na gramática, lá vendo na prova de redação, na prova de português apareceu isso. Você tá lá fazendo sua prova de redação. De repente você precisa descrever depois de uma vírgula, você não pode pôr, ok? Então esse daqui, vamos considerar que você tem que ficar de olho com isso, que na questão da próclise, ele vai estar sempre no fim, tá? E qual é a circunstância na qual ele vai estar sempre no fim? Quando não tiver nada que diga que ele não tem que ficar no fim. É basicamente isso, tá? Ou seja, naturalmente ele vai no fim, a menos que alguma coisa impeça que ele vá no fim. Beleza? Então agora vamos para a segunda parte. A segunda parte nós vamos saltar essa daqui e nós vamos para essa daqui, porque eu acho que didaticamente funciona melhor. No caso da mesóclise, senhores, senhoras e senhoritos, você vai ter que lembrar de 2 coisas. Você vai ter que lembrar do futuro e o futuro do pretérito, tá? Eu vou querer que você tente aí puxar pela sua memória, que talvez já está falhando, mas que você puxe lá pela memória, o que significam essas coisas aqui, tá? Futuro, então, seria um levará, e o futuro do pretérito seria um levaria. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que futuro é tudo futuro, mais ou menos, tá? O futuro, ele vai ser diferenciado, estou brigando com o futuro aqui, tá? Ele vai ser diferenciado porque existem vários tipos de futuro. Nem todo futuro é o mesmo futuro, tá? Então, nós temos 2 futuros que vão ocorrer a mesóclise. Então, regra fácil também. Como a próclise tem aquela regrinha que você vai guardar no coração, agora você vai guardar outra regrinha no coração, só que sobre a mesóclise. Qual que é a regrinha que você vai guardar sobre a mesóclise? Que ela só vai ocorrer em apenas 2 situações. Ou no futuro normal, por exemplo, levará, ou no futuro do pretérito, como em levaria. E como é que isso vai funcionar, senhores? Você tem que lembrar, então, primeiro, o que é um futuro e o que é um futuro do pretérito. O futuro é normal. Se você diz amanhã o fulano levará tal coisa, você está encaixando isso dentro de uma perspectiva de um tempo que vai acontecer na frente do agora, ou seja, no futuro. Lembre-se sempre o seguinte, também, quando eu digo para vocês que esse futuro ele vai acontecer, sempre quando eu estou falando isso, tem sempre um aluno que levanta a mão e fala, mas se o cara não quiser? E se o cara não levar? Galera, quando a gente fala que é um futuro que vai acontecer, é claro que a gente não está considerando as milhões de possibilidades do mundo real. A gente está considerando apenas e tão somente a possibilidade na frase. Porque senão também seria impossível. A gente jamais poderia dizer que um futuro ia se efetivar, porque se a gente falasse que um futuro ia se efetivar, então não poderia se efetivar devido a possibilidades, então esse futuro nem sequer existiria. Então quando a gente diz esse futuro é um futuro que vai acontecer, a gente não está dizendo que ele vai acontecer no mundo real. A gente está dizendo que na frase, quando a gente diz fulano levará tal coisa, isso significa que o fulano vai levar tal coisa. Na frase a gente vai considerar isso, ok? Por quê? Isso vai impactar na hora que a gente for fazer o futuro do pretérito, que é um futuro que é passado. O que é um futuro do passado? É esquisito pensar isso, né? Porque pretérito, então vamos lembrar, pretérito significa passado. O que é um futuro do passado? É um futuro que estava para acontecer, ele estava na bica ali, estava na ordem do dia, estava na regra que ia acontecer, só que ele não aconteceu. Então, ó, fulano levaria o carro lá para ser vendido, mas ele não levou. Então, um futuro que ia acontecer, mas ele não aconteceu. Então, isso seria o que, senhoras e senhores? Um futuro do pretérito, ou seja, um futuro que estava previsto,
mas ele não aconteceu. Por isso que a gente chama futuro do passado. É um futuro que não aconteceu, então ele virou passado, ele não vai mais acontecer, tá? Então, apenas e tão somente nessas duas situações que é possível que você utilize a mesóclise. Então a mesóclise ela só vai ser encaixada dentro desses dois futuros aqui. Então só existem essas duas possibilidades de futuro que a mesóclise pode ser aplicada, tá? Você não vai poder usar a mesóclise no presente, não vai poder usar ela no passado, não. Você só pode usar ela em alguma daquelas duas possibilidades de futuro. Ou futuro normal, ou futuro do pretérito, tá? Então vamos supor, você vai usar essa palavra aqui, ó. Levar, né, o levará, você vai usar o levará aqui junto com o me, e você acabou de começar a frase, né? Vamos supor que, ou acabou de ter uma vírgula aqui, sei lá. Aqui, ó, levará-me. Lembra que a regra eu acabei de falar com vocês que você vai puxar daqui, né? Levar-me. Levará-me. Não pode. Por quê? Aqui estamos diante de um futuro. Então, essa segunda regra aqui, da mesóclise, ela vai ter que ser contemporizada em relação à primeira. A primeira diz, o pronome está sempre no fim. Mas lembra que eu falei para vocês que está sempre no fim, se não houver nada que faça ir para o início. Então aqui ele não pode, porque que nesse caso, esse levará, ele está pensando no futuro. Agora pensem o seguinte, como é que eu vou encaixar a danada da mesóclise? Porque vai ficar sempre uma palavra esquisita, né? Vai ser levar-me-á, levar-nos-á, vai ser sempre um trem estranho. Você vai vir aqui, ó, onde terminou o R, tá? É onde você vai colocar o mi, é onde você vai colocar o ti. Então como é que vai ficar, ó? Levar, por exemplo, se fosse o ti, levar-te-á. Você consegue perceber que esse levar-te-á, por exemplo, ele nada mais é do que você cortar aqui exatamente onde está o R e você inserir um daqueles pronomes ali aqui. Por isso que chama mesóclise, porque você coloca no meio, tá? Claro que fica esquisito, você não deve falar assim na vida real, quer dizer, eu imagino, a não ser que você tenha saltado aí das páginas de algum romance do século XVIII, eu imagino que você não deve se comunicar assim na vida real. Porém, é uma coisa que na gramática ainda voga, ou seja, é uma coisa que na gramática ainda está funcionando. Então, se aparecer lá um texto que mostra isso daqui e te diga assim, bom, isso é um texto gramaticalmente correto? Sim, ainda não é um texto, os textos que usam mesóclises, ainda não são textos que podem ser jogados para debaixo do tapete como texto em desuso, porque essa regrinha gramatical aqui, ela ainda está valendo, tá? Claro, se você está lá escrevendo sua redação, se você puder fazer uma construção que evite isso mesmo, porque é bem possível que você erre, né, porque é uma construção mais complicadinha, se você conseguir lá achar alguma forma de evitar de escrever isso, melhor. Agora, se você realmente souber, se for uma construção um pouquinho mais simples assim, é até recomendável você usar, porque o examinador vai perceber que você manja dos Paranauê, que você foi capaz de colocar alguma construção muito bonita, alguma construção muito forte, alguma construção que vai ser capaz de mostrar que você tem habilidade e domínio da língua, ok? Então, note, vamos voltar aqui. Se você tem o levará, você cortou ele no meio, é por isso que esse acento do A ele continua aqui, ó. Porque é levará. Esse ti apareceu no meio, mas é como se fosse a mesmíssima estrutura do que está antes, tá? Então, esse daqui, senhoras e senhores, senhorito, seria o caso de mesóclise, apenas no futuro e no futuro do pretérito. Agora vamos pro caso aqui, que era o primeiro, mas eu transformei ele em último, porque eu acho que didaticamente funciona melhor, que é o caso da próclise. Quando vai ocorrer a próclise? Ela ocorrerá no momento que houver alguma palavra que puxe para o início da palavra, para o início do verbo, o pronome. Então perceba, o pronome naturalmente ele vai para o fim, esse é o natural, esse é o normal dele, ele vai para o fim. Se for futuro ou futuro do pretérito, ele vai para o meio, tá? Mas existe uma força gravitacional, digamos assim, que puxa o pronome para frente caso aconteça algumas situações. Então vamos pegar esse daqui de exemplo. Nós temos levar-me. Caso ocorra, por exemplo, uma palavra negativa,
Por exemplo, um não. Se eu digo ali, ao invés de levar-me, se eu digo não levar, ó, não levar, e eu teria que colocar um me. Não levar, e eu estou dizendo me. Por exemplo, fulano não vai me levar, né? Não vai levar, sei lá. Onde que eu vou colocar? A teoria diz que eu teria que colocar aqui no fim, tá? Só que aqui nós temos uma palavra negativa, e essa palavra negativa vai puxar o me para frente, tá? Então, esse me que ele deveria ter sido colocado lá no fim do verbo, com o tracinho, o hífen bonitinho aqui no fim, ele vai ser tragado, ele vai ser puxado para frente por causa do não. Porque o não é uma palavra negativa. E por palavra negativa, senhoras e senhores, nós estamos entendendo aquelas palavras lá que são basicamente os advérbios, né? Não, nunca, babá. Essas palavras aí são palavras que vão puxar, tá? Outras palavras que podem puxar. Palavra de tempo, tá? Então, se ao invés de for o não, você colocasse um hoje me levar, hoje, sei lá, me levar fica estranho, né? Hoje me levará, por exemplo, tá? Hoje me levará para casa, por exemplo. Note que esse levará é o mesmo levará, já tinha certo, era o mesmo daqui. Então esse levará é o mesmo daqui. Mas professor, você não acabou de falar que no futuro eu tenho que colocar no meio? É, mas lembra que eu acabei de falar que a próclise ela funciona como uma força gravitacional que traz o pronome para antes? Então, em tese, deveria ser assim. Mas como nós temos o hoje, que funciona como não, que é uma palavra negativa, ele vai fazer com que esse pronome que deveria ser colocado no meio, porque nós estamos diante de uma palavra, de um verbo que está no futuro, ele vai fazer com que esse pronome me, que deveria ter sido colocado lá no meio da mesóclise, ele vá para o início. Por quê? Porque o hoje, tá? O hoje aqui vai estar puxando essa palavra para o início, tá? Outro tipo de palavra que pode trazer, palavras que indicam dúvida, tá? Então, se ao invés disso aqui eu colocasse um se eu colocasse um talvez, essas palavras também puxam. Então, se eu disser assim, diga-me, perceba, não tem nada puxando, diga-me. Por isso que fica dessa forma. Agora, se eu colocar talvez, aí o me já tem que vir aqui. Talvez me diga, papapá. Aí já tem que vir aqui. Por quê? Porque o talvez vai puxar para cá. Percebem? Vocês estão conseguindo sacar aqui? Existe uma certa escala, tá? Esse daqui acaba que ele tem prevalência sobre os outros. Então, por isso que ele é colocado no início. Eu só mudei a ordem aqui para que você entendesse primeiro. Esse daqui que eu acho que é o mais simples, esse aqui é o segundo mais simples, e esse daqui diria o que é um pouquinho mais complicado, tá? Então vamos continuar com a lista aqui. Vou mostrar para vocês mais uns casos. Então nós temos dúvidas, nós temos dúvida, nós temos tempo, nós temos palavras que são conectivos, tá? Então vejam bem. Se você tem um que, você tem um portanto, todos esses itens eles vão atrair também, tá? Outra coisa que vão atrair, pronomes. Então, galera, se você tem ali, olha para você ver que maluquice como é que a frase pode ser modificada por causa de um detalhe. Se você vai ali naquele exemplo que eu disse, digo-te a verdade, por exemplo. Ó, olha só. Digo-te a verdade. O pronome, conforme a regra, ele está sendo colocado após o verbo. Por quê? Porque não tem nada que está atraindo, porque não tem nada que está atraindo ele. Agora, eu acabei de falar porque o pronome, eu coloquei na lista lá também, ele atrai para frente. Se eu, ao invés do digo-te, colocar para vocês eu, agora o ti já tem que vir para frente, ó. Eu te digo a verdade. Percebem como é que, assim, o aluno vai fazer o negócio, ele acha que não tem diferença nenhuma. Porque se você parar para pensar, se você coloca ali o digo-te a verdade, ou se você coloca eu te digo a verdade, a mensagem que está sendo passada ali é basicamente a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa, tá? Só que por que você tem que ter essa alteração aqui no pronome?
Porque nesse caso aqui ele tem que ser enclítico porque ele não significa nada. Desculpa, ele tem que ser enclítico não porque não significa nada, mas porque não tem nada que puxe ele para frente. Nesse caso aqui tem o eu. Então o cara vai falar assim, poxa, mas o digo já é o eu. Concordo, o digo já é o eu. Só que se você tem o digo que é o eu e você não coloca o pronome, que no caso é o eu, aqui você não tem nenhuma força gravitacional que está puxando o pronome para frente. Então, se você não tem nenhuma força gravitacional que está puxando um pronome para frente, ele não vai para frente. Ele vai ficar na regra normal dele, que é ficar no fim. Pense em outro caso, então. Nesse caso aqui, se eu colocasse direi, tá? Então, nós estamos diante de um futuro, direi. Obviamente, se estamos nisso daqui, a frase, e eu quero acrescentar o pronome ti, você teria que dizer dir, vamos cortar no meio aqui, né? Dir-te-ei. Dir-te-ei a verdade. Dir-te-ei a verdade. Deveria ser assim. Agora, vamos supor a mesma coisa, que aqui temos um futuro, que a regra diz que é isso daqui, mas eu vim e acrescentei um eu. Aí você teria que colocar, eu te direi. Por qual motivo? Porque a próclise atrai, né, o pronome ali, ele exerce uma força gravitacional tão intensa que ele vai atrair o pronome para frente. Então a próclise, por mais que eu tenha começado eu tenha deixado ela pro fim, ela é a que tem mais força, vamos dizer assim. Ela é a regra que vai funcionar acima das outras regras. Então, por mais que você tenha a regra aqui do futuro, tá, que é o direi, por mais que você tenha a regra do futuro do pretérito do direi que manda você colocar no meio, pelo fato de você ter um pronome que te puxa para frente, então a regra da ênclise vai funcionar na frente, tá? Outra coisa que a gente pode colocar aqui são palavras definidas e indefinidas. Então, se você coloca lá algum, alguém, essas palavrinhas também, elas são gravitacionalmente importantes e elas vão fazer com que o me, te, se, etc., esses pronomes, eles pulem para frente, porque essas palavrinhas, elas são atrativas do ponto de vista gravitacional, digamos assim, tá? Bom, aí nesse momento, o aluno diz assim, mas meu Deus do céu, é muita regra, eu não vou ser capaz de entender. Se você for fazendo passo a passo aí, eu acho bem capaz que você consiga sim entender a lógica, e se você prestar atenção nessa listinha de palavras aqui que são importantes, tá? Mas o que eu quero que vocês tentem raciocinar acima de tudo? Que você consiga entender a lógica do treco. Então, qual que é a lógica do negócio? Primeiro, você vai fazer o seguinte, você vai começar da ênclise, primeiro, você chega lá, bateu o olho no verbo e no pronome. Bateu o olho no verbo e no pronome. Ele vai ser enclítico se não tiver nada que diga o contrário, tá? Então, você foi lá, olhou, tá escrito levar e tem um mi. Onde que eu vou colocar esse mi? Teoricamente tem que ser no fim. Aí quando você olhou e não achou nada, aí você faz o retorno. Aí você diz, bom, tá no futuro e no futuro ou no futuro do pretérito? Sim ou não? Se tiver no futuro do pretérito, você vai colocar na mesóclise. Terminou esse critério, você vem para esses daqui. Mas tem alguma palavra negativa? Tem alguma palavra que indica tempo? Alguma palavra que indica dúvida? Tem algum conectivo? Tem algum pronome? Tem alguma palavra definida ou indefinida? Se tiver, essas palavras vão fazer com que a coisa seja puxada para o início e não para o fim. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o aluno ele tenta usar a intuição. Tá? Ele diz assim, bom, tá soando estranho, o som tá esquisito. Você não pode deixar se fiar por isso, porque a sua intuição ela tem a ver com a sua fala. E a sua fala pode ser que em algum momento você acerte, pode ser que em algum momento você erre. Você não pode usar isso como critério, porque o seu critério vai ser esse. E aí sempre me perguntam nessa hora, mas professor, tem que usar isso na minha redação, por exemplo? Sim, você tem que usar isso na sua redação. Essas regras, por mais que às vezes você ache estranho,
ou que você nunca tenha usado na sua vida, você tem que usar. E no caso da redação, ainda temos que lembrar que esse pronome aqui bonitinho, que é o pronome se, ele vai ser muito usado. Porque quando você for fazer a sua redação, lembra lá que o professor lá sempre dizia assim, você não pode usar pronome pessoal da primeira pessoa na redação. Você lembra que sempre tem um professor que fala isso? Por quê? Talvez ele não tenha explicado vocês o porquê, tá? Quando você usa o eu, quando você usa o nós, você personaliza demais a redação. E aí quando você personaliza demais a redação, isso vai fazer você perder ponto. Então qual que é o indicado? Nós vamos usar sempre a partícula apassivadora, né? Que como se fosse um pronome mesmo, um pronome átono. Nós vamos usar demais o se. O se, ele é importantíssimo por causa disso. Porque você vai ter que usar o se. Então, ao invés de você falar assim, eu discuto muito sobre o tema tal. Eu e meus amigos discutimos muito sobre o tema tal. Quando você for fazer a redação, você não vai colocar o eu e o nós. Você vai colocar a terceira pessoa, que é a pessoa mais neutra que existe, com o pronome se, e você vai ter que dizer, discute-se sobre tal coisa, né? E aí, ó, veja como é que a coisa altera. Ó. Se você vem lá e diz, discute-se papapá. Você começou a redação lá, discute-se papapá. Agora, se você vai lá e coloca um conectivo, se você vai lá e coloca assim, ó, atualmente discute-se tal coisa. Se você coloca uma vírgula, esse atualmente e depois a vírgula, o se, ele não pode ser colocado lá. Entenda. Porque a vírgula quebra, lembra que eu falei? Agora, se você vier lá e colocar assim, ó, atualmente discute, aí onde que você vai colocar o se? Tá? Nesse caso aqui, se você não colocar a vírgula, você teria que colocar o se aqui, ó. Atualmente se discute sobre o tema tal. Então percebam que uma vírgula colocada ali no início da sua redação junto com o conectivo, ela vai alterar onde que você vai colocar o pronome, Porque se você colocar a vírgula, às vezes o aluno decora, aí ele vem aqui e ele fala assim, poxa, eu não vou colocar o se aqui, porque eu decorei lá no cursinho, lá no modelo, que eu teria que começar a redação dizendo, atualmente discute-se sobre a questão X. Tudo bem, a gente vai trabalhar com modelos também, os modelos são importantes, eles são válidos, mas você tem que saber jogar com o modelo. Isso aqui é válido você dizer, atualmente discute-se, se você colocar uma vírgula, que é uma quebra. Se você vir aqui e não coloca uma vírgula e coloca o discute-se aqui, ó, sem vírgula, se você coloca assim, atualmente discute-se sobre a questão blá blá blá, sei lá qual é a questão do tema. Só que você não colocou a vírgula aqui, isso já vai configurar o primeiro errinho de você, na segunda palavra já vai estar errado. Então, entenderam a importância de você saber como é que você joga com a coisa indiferente do som? Porque quando você vem aqui e fala, ó, atualmente discute-se sobre o problema tal, 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 você não percebe que é por causa da vírgula, é por causa de existir uma vírgula aqui que o se vem para cá para o canto. E quando você não coloca uma vírgula, aí seria atualmente discute-se sobre a questão de tal coisa. Então você não pode confiar apenas assim de maneira empírica, de maneira aleatória, na sua fala. Porque a sua fala, às vezes você pode falar atualmente, aí você não vai ficar pensando, tem vírgula ou não tem vírgula? Eu vou colocar o se aqui por causa da vírgula, houve a quebra ou não houve a quebra? Você não pode confiar nisso. Porque se você confiar nisso, vai dar errado. Então você tem que confiar. Na hora da escrita, lembrando da regra aqui, após a pausa você não pode colocar o pronome, aí você vai lembrar, falar, poxa, se eu coloquei a vírgula aqui, isso é uma pausa, então esse se ele não pode aparecer aqui, ele vai ter que aparecer no canto, no canto ele vai ter que aparecer no fim. Então percebem como é que essa lógica da fala e da escrita, ela vai te colocar num problema, ela vai te colocar numa situação de que você, se não souber a regra, se for fazer por rumo, de maneira aleatória, você vai acabar quebrando a cara. Então não faça isso, fique pela regra, porque a regra nunca falha. Se você chegou aqui
Colocou a vírgula, você já sabe que depois da vírgula, porque a vírgula é uma pausa, você não pode ser o pronome, você vai ficar ligeiro e vai colocar no fim. Se você não colocou a vírgula, que eu recomendo que você coloque, né? Porque aqui seria opcional, você pode colocar ou não. Eu recomendo que você coloque para mostrar para o examinador que você sabe. Então você não colocou a vírgula, aí o si já vai aparecer bonitinho naquela ponta ali, ok? Então, galera, a aula de hoje é essa. Nós vamos voltar ainda um pouco. Eu sei que foram muitos termos, o negócio às vezes fica um pouco confuso. Nós vamos voltar depois nessa aula, de certa forma. Eu vou mostrar para vocês alguns outros detalhes e nós vamos entrar um pouco mais dentro do terreno da prática. Eu vou mostrar para vocês algumas transformações de frase, etc. E aí eu acho que a coisa vai acabar dando uma esclarecida dentro da mente de vocês, ok? Então, refazendo o convite, se você não viu isso daqui na plataforma do YouTube, vai lá no canal do YouTube, dá uma moralzinha pra gente, se inscreve, dá o like. Mesma coisa pra mim também, eu tô aí nas redes sociais aí também, YouTube, etc. Vai lá também, dá uma quebrada de galho no meu canal, que tem muito conteúdo também. E dá uma força pra gente aí, beleza? Então ficamos por aqui, até mais. Fui!